a Michele, para honra agora do Senhor, que foi nos servir essa noite aqui para estar dando testemunho, trazer uma palavra do Senhor, aquilo colocar no coração da tua serva. E ao meu lado está o evangelista William, que tem, através desse ministério, nos abençoado, né? Lado a lado, caminhando junto. E eu creio que, para a honra agora do Senhor, cada vez mais vai crescer, para que o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, gente, povo abençoado, povo querido, que Deus abençoe a vida de vocês. Já foi falado, está conosco aqui a missionária Michele, que vai ser canal de bênção nessa noite para a nossa vida, né? Aí, com o seu testemunho, vai estar louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Marcelo, nosso companheiro de guerra também. Que Deus em Cristo vos abençoe. E você também que está nos assistindo nessa noite, né? Que Deus possa falar ao teu coração. A irmã Michele vai estar começando louvando a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Pode soltar já um louvor aí para nós começarmos a lugar desse mistério. Deus é bom. Quero te buscar, não pelos teus feitos, mas pelo que tu és. E te adorar em espírito e em verdade, dizendo santo, 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 contando santo, santo, santo. Glória a Jesus. Não quero viver superficial ou uma vida de mentira. Eu quero viver a tua vontade, proclamar tua justiça. Sei que eu não merecia, mas tua graça me alcançou. Livre sou, livre sou. Entregarei tudo em teu lugar, entregarei tudo em teu lugar. E se pelo vale eu passar, não temerei a morte, pois estás comigo. Entregarei tudo em teu altar. Espírito Santo, aqui tem lenha, em casa uma madeira. Vem, incendeia. Aleluia. Glória a Deus. Vem incendiar. Não quero viver superficial ou uma vida de mentira. Eu quero viver a tua vontade, proclamar a tua justiça. Sei que eu não merecia, mas tua graça me alcançou. Livre sou, livre sou. Entregarei tudo em teu altar, entregarei tudo em teu altar. E se pelo vale eu passar,
Pra sempre cantarei, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Pra sempre cantarei, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia, 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 cheia. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia. Entregarei tudo em teu altar. Entregarei tudo em teu altar. E se pelo vale eu passar, não temerei a morte, pois estás comigo. Entregarei tudo em teu altar. Entregarei tudo em teu altar. Espírito Santo, aqui tem lenha, em casa labareda. Entregarei tudo em teu altar. Entregarei tudo em teu altar. E se pelo vale eu passar, não temerei a morte, pois estás comigo. Entregarei tudo. Entregarei tudo em teu altar. Espírito Santo, aqui vem lenha, quem traz a labareda. Incendeia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome. Aleluia. Deus seja louvado. Você que está aí na telinha, ajude compartilhando, envie para o seu parente, para mais pessoas que estão vendo essa live, glória a Deus. E para nós darmos início, através desse louvor, onde foi falado, entregarei tudo no altar. Missionário Sérgio, qual foi a primeira vez que Cristo chegou até ti e você falou, agora eu entreguei tudo no altar? Glória a Deus. Nos conte um pouco, né? Sim, na verdade, a paz, boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo convite de vocês. Muito obrigada. Quando eu vim para Cristo, eu vim através de uma estratégia de Deus. Deus teve uma estratégia, Deus é estrategista, gente. Aleluia. E o Senhor, Ele desceu a minha mãe à sepultura. E o Senhor, já sabendo deste propósito, deste plano dele, já havia falecido algumas pessoas da minha família. E aí o Senhor, Ele falou assim, olha, mandou uma missionária, e ela falou assim, vem pra cá e vamos orar pela tua mãe. E eu vim de um berço evangélico, eu vim de um berço candomblessista, não vim de um berço evangélico. E eu não queria saber. Minha mãe estava muito doente, não tinha cura para ela. E aí eu falei assim, então tá bom, eu vou, E quando eu cheguei lá, o Senhor falou bem assim para mim, você não viaja mais para fora, porque eu viajava para fora do Brasil por conta do carnaval. E o Senhor falou, você não vai mais para aquele lugar fazer o que você fazia. Você vai voltar um dia para lá, mas para fazer a minha obra. E aí ele disse para mim que era para mim ir às igrejas, orar pela minha mãe, interceder por ela. E eu fui, achando que eu ia buscar pela vida dela e o Senhor viria com a cura. Mas naquele momento Deus ele não falava nada sobre minha mãe, ele falava comigo. Então quando eu voltava para casa, eu estava ali, cheia, olha que coisa linda, Deus falou comigo naquele lugar. E aí aquilo ali foi tomando, a minha vida numa proporção a qual eu não tive mais saída. Mas eu vim para Deus através de uma estratégia, arquitetada pelo nosso Senhor. Não foi porque eu quis, não foi algo que eu planejei. A palavra já tinha chegado até mim, porque chega, e eu já havia falado, amém, mas nós não queríamos ceder aquilo. Então o Senhor teve uma estratégia de descer a minha mãe na sepultura. Deus desce a minha mãe na sepultura e me traz para a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante, que
olha só o arrodeio, né? Olha só todo o arrodeio que você passou, né, para chegar ao propósito que Deus queria que você estivesse. Então você está dizendo e está afirmando que muitas das vezes é necessário a gente perder. Sim. Para obter alguma coisa da parte do Senhor, a gente perde. Depois o Senhor, Ele dá. E Ele dá o melhor. Ele dá porque a palavra de Deus diz, lá em Jeremias, bem sei eu os planos que eu tenho sobre vós, planos de paz, não é de guerra, e é para dar o fim que você deseja. Então o Senhor, Ele já tem um plano. Ele já sabe o que Ele vai fazer por você, em você. Então, às vezes, a gente acha que aquilo que o Senhor permitiu, perdeu. Ele tomou porque é Ele quem dá, é Ele quem toma, é Ele quem mata, é Ele que dá vida, é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que humilha, não é? Então, quando você entende e você vivencia essa permissão de Deus, você acha que perdeu alguma coisa. Mas Deus, Ele tem o melhor para ti. Então, em cima daquilo que você perdeu, vem o melhor do Senhor para a sua vida, porque o plano é dele e Ele sabe qual é a paz que você quer e deseja viver. Então, essa situação o Senhor me falou depois de 15 dias, que o Senhor falou para mim, que desceu a minha mãe na sepultura para que eu estivesse na presença. Havia um propósito também, uma promessa sobre a vida da minha mãe, em relação à sua descendência, né, sobre a vida dela, sobre a vida do meu pai. E mesmo que eles não viveram para ver, a promessa se cumpriu. Hoje eu sou uma mulher temente a Deus, sou missionária, estou na obra, entendo o funcionamento, não posso parar. Ainda que a minha mãe e meu pai não viveram para ver, mas a promessa se cumpriu. Então Deus, Ele está no controle. Então, ainda que nós não estejamos mais, vivenciando nessa terra, o Senhor, Ele está no controle e a promessa é cumprida. A Vivieira fez uma pergunta, na verdade, duas perguntas. Além dos conselhos da Bíblia para as mulheres, na sua opinião, como se tornar uma mulher e esposa sábia? Boa pergunta, oi Vivi, tudo bem? A paz. Tudo que para a gente poder construir algo com muita sabedoria, nós temos que ter a obediência com Deus. E a obediência com Deus, ela não está somente em obedecer a risca a palavra. Você entende que é Deus falando quando uma autoridade te ensina algo. Eu não sei qual é a sua idade, eu já tenho 43 anos. Então eu entendi que a Bíblia fala que nós temos, quando somos novos, temos que aprender com as mais velhas. Em 1 Pedro, capítulo 3, tem situações ali que a Bíblia fala sobre a mulher ganhar o seu marido que não é salvo ainda de Cristo, somente com a sua conduta, com a sua postura. Então, quando você vem do Evangelho e está tendo uma vida transformada com Deus, você precisa mudar o teu comportamento. Então, a tua sabedoria vem na sensibilidade, em ouvir o Espírito, em obedecer o que a palavra diz, em ser submissa, não mandada ao extremo, mas a submissão em respeitar quem é o sacerdote, quem é a autoridade do lar, quem é o teu provedor, quem vai cuidar de ti, da tua família. Depois de ter a confiança no teu esposo, é você descansar nele, descansar em Deus, porque você sabe que há um cuidado dele. E se ele não for cristão, a Bíblia diz, eu volto a repetir, em 1 Pedro, capítulo 3, que as mulheres ganham os vossos maridos só com a sua conduta, com o teu comportamento, o teu silêncio, ganha sem que haja uma palavra. Então, seja obediente, seja submisso à palavra de Deus e às autoridades de sua vida. Glória a Deus. Ela também fez mais uma pergunta. Qual foi a experiência mais inacreditável que Deus fez na tua vida? Aleluia. Experiência, meu Deus. A mais inacreditável foi uma das últimas, que eu vivi. Houve um tempo, eu já aqui em Blumenau, e já tinha recebido a unção missionária, já tinha sido ungida, já tinha passado-se
né, uns 10 anos já dentro da obra de Deus, é quando eu tive uma queda com o Senhor. E neste momento, meu mundo parou. Então eu achei que não haveria mais oportunidades ali para mim. E o Senhor falou que haveria. Dentro dessa experiência de dor, o Senhor me fez perder tudo. Eu perdi tudo. Tudo que eu havia conquistado com o Senhor. Porque há uma diferença em você ter uma conquista mundana e a outra que vem mediante a Deus. E o Senhor já havia me avisado, e aí eu perdi tudo. Dentro dessa perda de dor, aonde afetou todos os meus pontos de vista, espiritual, carnal, material, o Senhor me levou ao verdadeiro temor. Então foi mediante a essa dor, não foi aonde o Senhor me tomava em reverência e me dobrava o corpo, para eu entender que eu tinha que estar de joelho, curvada diante dele, para saber quem ele é de verdade e conhecer a tua verdadeira soberania. Nem sempre a experiência que você vai ter com Deus vai acontecer algo sobrenatural, você vai ver um anjo, algo do tipo vai te acontecer. Uma boa e verdadeira experiência com o Senhor é mediante aquilo que você passa. É as circunstâncias que você está vivendo, e dentro desta dor, dentro dessa adversidade, a experiência está acontecendo e algo já está sendo transformador sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queria fazer uma pergunta. Aqueles jovens que estão começando na fé, aqueles que aceitaram Jesus, que veio do mundo, assim, um conselho que você daria, né? Porque a Bíblia diz que ele deu renunciar para eles se fortalecer em Cristo, assim como você fez para se afirmar como uma rocha nos caminhos de Deus, para que eles também, através desse testemunho, venham se afirmar no fato. Uma boa pergunta. Eu sempre falo, quando eu converso com jovens, que eu nunca comecei enfatizando toda essa grandeza, né? Eles precisam entender, assim como Daniel entendeu, que há uma preocupação, há um medo, é normal, é uma luta muito grande, né, com a carne, porque as coisas do mundo, ela nos causa de verdade sim um prazer carnal. Então a nossa carne, ela fica satisfeita com aquelas coisas que o mundo oferece. O nosso espírito precisa de um outro funcionamento. Então eu sempre falo para eles assim, olha, não vai ser fácil. Mas, assim como Cristo falou para nós, porque o problema de falar algo da palavra, é como disse o missionário William, né? As pessoas odeiam muito. E você tem que ser verdadeiro. Você tem que chegar e falar, olha, não vai ser fácil, mas o Senhor conta contigo no reino. Ele viu algo especial em você. Tem um diferencial em ti. E o Senhor vai te usar grandemente. Você precisa firmar os teus pés na rocha. Você precisa acreditar e confiar no Senhor, ter um extremo da obediência, e ainda que as coisas do mundo te levem, né, tente te puxar para você voltar àqueles caminhos anteriores, você precisa resistir a isso. Então nós temos que liberar uma palavra sempre de esperança, mostrando para eles que ainda que seja possível, seja difícil, porque nós sabemos que é, e Jesus falou que seria. Não há uma promessa de facilidade, não é fácil. Então nós não podemos enganar eles. Tem que falar, olha, é difícil. Mas Daniel viveu dentro da Babilônia, onde tudo era oferecido, e ele não se rendeu à Babilônia. Então se Daniel conseguiu, você vai conseguir. O Senhor vai te capacitar, vai colocar palavras na tua boca. Eu acho que o verdadeiro fortalecimento, não só para os jovens, mas para qualquer pessoa hoje, é passar a complexidade do Evangelho. É ele entender que o sofrimento faz parte da caminhada. E ele precisa disso. Porque em meio às circunstâncias e à adversidade que ele vai aprender. A Bíblia fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então você precisa passar alguma coisa de dor. Você precisa ter este momento e você lembrar de dobrar o teu joelho e começar a orar e o poder dele se aperfeiçoar. Então é necessário, as pessoas precisam entender. E hoje, no Evangelho, eu vejo muita promessa de bens materiais. Como eu estava falando anteriormente, né? O povo está muito emocionado.
E não é para se emocionar, é para ter um espírito quebrantado. É para ter um espírito de lágrimas. É para estar sensível ao Espírito Santo. É para dobrar o joelho em reverência àquele que é soberano, àquele que é rei. E entender que você precisa chorar nos pés do Senhor. Então, eu não vou fazer rodeio, eu não faço. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade e permaneço em fortalecimento, né? Com os dias do santo, porque nós liberamos palavras, ganhamos pessoas para Cristo e deixamos de cuidar. Precisamos fazer o pós. Temos que continuar mandando mensagem, né? Fortalecendo eles em palavra, mandando louvor para que a vida seja edificada e deixando claro para eles que eles precisam estar na presença de Deus, na casa do Senhor, que é onde eles alimentam a fé, né? Glória a Deus, aleluia. O interessante é que nós estamos aqui falando agora a respeito de jovens extraídos na fé. E Paulo deixou bem claro a respeito disso, que Paulo disse que quando a gente está em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, né? Então, muitas das vezes, para a gente alcançar as bênçãos de Deus, a irmã Michele falou que tem vezes que é necessário a gente perder. Só que ninguém quer aceitar o propósito da perda para viver aquilo que Deus tem de novidade para nós. Quando você entendeu, Michele, que você perdeu algo da sua vida, mas na frente você ganhou. Fala um pouco a respeito dessa história. Essa história é bastante interessante. Tem uma passagem que fala, né, sobre a glória que será manifestada sobre nossa vida, será muito maior, né, do que as coisas que a gente está passando nessa terra. E quando eu, dentro do início ali da minha vida com Deus, eu não fiquei caçando perguntas, eu só me doei. Tanto isso é real, na Bíblia, que quando eu vim para Cristo, a minha mãe foi recolhida e foi 9 pessoas. Dentro de 2 anos, o Senhor recolheu 9 da minha família. Após esse recolhimento, dentro desse processo, eu comecei a passar um processo com a minha família, com o meu marido, né, meu ex-marido, de grande opressão e dor. Então ali eu já estava perdendo. Mas toda hora me vinha uma palavra de Deus. Eu pegava a palavra que era ministrada na igreja e aquilo eu guardava. Quando você tem que guardar, guarda a palavra no teu coração, né? Guarda no coração, guarda a palavra de Deus, para que a gente não venha pecar. E aquilo ali era o meu alimento. O Espírito Santo sempre trazia à minha memória uma palavra que me dava uma esperança. Então, quando você sabe que a verdadeira promessa é sobre a eternidade, você não cria expectativa nas coisas da terra. Então é por isso que você se submete e aceita. Então quando você começa a perder, quando o Senhor começa a tirar pessoas, quando pessoas começam até a morrer, porque 9 foram recolhidos pelo Senhor, é muita coisa. E você começa mas qual que é a promessa do Senhor? É sobre a eternidade. Qual é a alegria que eu tenho que ter? É sobre a salvação. É sobre você entender qual é o verdadeiro propósito de Deus sobre a tua vida. Então, foi isso que fez a diferença. Eu entendi que a verdadeira promessa de Deus sobre a minha vida era sobre a eternidade. Não era sobre algo aqui. Então, quando o Senhor começa a tirar de ti as coisas terrenas, é dele. Ele faz o que ele quer. E ainda que me doa, ainda que me doeu, em alguns momentos, eu dobrava meu joelho, imediatamente aprovava o Senhor fazer e liberava a própria palavra dele. Senhor, tu sabes o que você vai fazer. O Senhor está no controle, a minha vida é tua. Então, é como você falou, a gente está em Cristo, nova criatura. Eu preciso entender que a minha vida agora pertence ao Senhor, não é mais minha. Então, ele faz o que ele quer. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Também uma pergunta qual é o seu coração, que eu acho que é algo importante sobre visita em casa de família que às vezes estão cedendo ou o evangelismo. Qual é importante para o crescimento do reino de Deus? Sabemos que Deus fala se aquele não quer usar, não levanta o outro, né? Só que para a pessoa também crescer espiritualmente,
sabendo que se ela for até lá, qual é importante de fazer uma visita, uma oração com uma família sedenta, um panfleto entregue, uma palavra, qual é importante do ministério? Ó, você fez uma pergunta que tem até aqui, ó, em Romanos capítulo 12, eu vou ler. E diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser um sacrifício vivo ao Senhor é você se doar sobre tudo aquilo que vai favorecer a obra, vai favorecer ao reino. É você dizer sim para toda a sua necessidade, né? Ser colaborativo. A visita sobre o necessitado, sobre o enfermo, você liberar uma palavra de esperança. Se hoje Cristo está em ti, louvado seja Deus por isso. Se Cristo está em ti, louvado seja Deus. Então você precisa ir lá levar para aquele que está sedento, aquele que não sabe o que fazer, aquele que não sabe qual é o remédio. Então, se doar, se oferecer só como sacrifício vivo sobre tudo aquilo que vai glorificar e vai beneficiar a obra, é isso que você tem que fazer. É o se doar, e as pessoas elas não querem. É muito necessário você fazer uma visita e liberar uma palavra sobre uma família e levar a paz que excede todo entendimento para aquele que está no momento perturbador, né? Está vivendo muitas das vezes um processo de libertação, às vezes há vícios na casa, e você tem uma palavra de esperança, porque a Bíblia ela é esperança para nossas vidas, né? Ela é a luz, é lâmpada para os pés, é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. As pessoas estão na escuridão, elas precisam de que você leve algo para iluminar, para que elas vejam uma esperança, porque o povo está sem esperança. As pessoas não sabem o que fazer, nem a quem se apegar. Elas não entendem. Você vê que quando Deus fala para Jonas lá para Nínive, e Jonas já sabe, né, desobedece, e sabe que Deus é misericordioso, ele vai se compadecer ao povo. O que o Senhor fala? Como é que você não tem misericórdia? Acha que eu não vou ter misericórdia ao povo que não sabe servir, a mão direita da esquerda? Então, muitas das vezes, você já tem o entendimento, mas as pessoas não. Então, é preciso que você vá lá, vá falar na rua, vai visitar sim. Olha, irmão, eu não estou bem. Olha, ora por mim, mas não, ora. A palavra que você liberar, Deus já vai te usar dentro daquilo que você está lugar. Glória a Deus, olha. Isso é bastante interessante. O irmão Michel falou ali de evangelismo na rua, e eu lembro de 2019, né? Nós lá naquela rua, estou lá fazendo evangelismo, levando alimento para os necessitados. Que maravilha, né? Que obra linda o Senhor fazia naquela época, né? A gente entrava, orava pelo povo. Eu e a Michelle, eu lembro que a Rafa era pequenininha, hoje está grandona. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Você que está nos assistindo aí, vai pegando cada detalhe dessas palavras que estão sendo lançadas aqui, né? Porque está falando com você, está falando conosco. Então, pegue um pouco desta palavra. Tem pessoas nos assistindo ali, tem crente, tem gente que não conhece Jesus ainda, tem pessoas que estão afastadas. E é interessante você ouvir essas palavras. É interessante que você dê ouvido, dê crédito a essas palavras que estão sendo lançadas aqui, né? Irmão Michel, a gente precisa ouvir um pouco, né, lá atrás, da onde é que Deus lhe tirou do cativeiro, lhe deu um plano de misericórdia, para hoje você se tornar essa bênção que você é hoje. Como eu falei aqui, acho que no começo, eu vim de um berço candomblessista. Aos 10 anos de idade, eu fui caminhar para o Carnaval de São Paulo. E eu já com 10 anos de idade, eu já sambava, já sensualizava na frente de 300 vitimistas. A partir dali, irmãos, as coisas só foi piorando, porque a gente vai se dedicando cada vez mais naquilo que a gente pensa que é o correto. Então a vida carrega uma prostituição, uma liberdade,
eu passei por muitas coisas, né? Passei por um aborto, muitas coisas aconteceram. Eu não soube identificar porque eu não tinha a proteção de Deus, eu não tinha a sabedoria da palavra, eu não tinha a presença do Espírito Santo. Então eu não sabia buscar o Senhor, não sabia perguntar primeiro para Ele se aquilo era viável. Até a escolha que eu fiz do meu casamento, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Hoje nós somos grandes amigos, mas dentro de uma verdade dita, faz parte do meu testemunho, né, a minha história. Eu vivi um casamento muito opressor, de violência doméstica, psicológica, física. Então, o Senhor, quando eu paro para pensar, né, tem as fotos, e saber de que eu vim do candomblé, vim do Rio, vim do carnaval. Gente, vocês entenderem, eu desfilava em todas as escolas de samba. Eu fui da corte do Carnaval de São Paulo, então eu representava todas as escolas de samba. Eu fazia show pelo Brasil inteiro. Eu morei fora do Brasil, morei no Japão, eu morei 6 anos. 6 anos já foi muito lindo nessa época, porque eu fui lá por um propósito e chegou lá o Senhor já me ligou. Então, eu ganhei ali almas também para Cristo, sem saber do Evangelho. Por isso que é importante você já começar a liberar, olha, Jesus te ama. Porque as pessoas elas estão tão sedentas e aprisionadas que qualquer palavra que tem poder de bênção para tirar elas da onde elas estão cativas, elas recebem como posse. Muitos acham que precisa estudar, né? Fazer como chama um estudo de teologia, isso, ter uma teologia, ser preparado primeiro, fazer um curso, não. É na simplicidade, sem formalidade. Eu cheguei aqui na igreja e a irmã Thais estava cantando sobre isso. Nós temos um pai, ele é simples e ele só quer buscar uma intimidade. Então, dentro desse processo, você sabe que tem uma vez, depois que eu fui para Cristo, eu voltei no candomblé, aonde eu não tinha saído, e os Exus da casa estavam lá e reconheceram e falaram: essa daí agora não precisa mais de nós. Ela fala com o homem de branco. E eu achei isso tremendo, né? Foi uma parte que eu olhei assim, eu falei: olha, eles reconhecem, eles sabem, eles reconhecem. Então, de fato, eu já não estava mais, né, naquele meio. Então, saber que o Senhor me tirou do candomblé, do carnaval, de uma vida de dinheiro, tá? Porque lá naquela época, naquele tempo, eu tinha tudo, mas eu não tinha o suficiente, que era Cristo. Eu tinha todos os bens do financeiro, mas eu não tinha Jesus. Então, o Senhor conseguiu me tirar de lá. O Senhor tem um plano, né, para todos nós. E o segredo é abrir o coração, William. É abrir o coração. Eu quero só voltar aqui numa parte que o William lembrou. Essa obra era uma casa, né, onde drogados, né, se reuniam e eles ficavam lá usando droga. Muitos deles. E eu passava ali, né, mulher sozinha indo para a igreja. E eles viam aquilo. Mas eles reconhecem. E um belo dia eles chamaram: por favor, irmãos, vamos para a igreja, ora por nós. Eu falei: eu vou voltar aqui com o homem de Deus, porque eu iria frequentar lá com gente, né? Já se conhece há alguns anos. E eu louvo a Deus também pela sua vida e teu posicionamento, viu? A gente fica muito feliz, é muito gratificante. Eu me emociono de verdade e me alegro quando eu vejo, né, que alguém que a gente conheceu lá atrás continua, né? Mesmo com a nossa pouca força, nós estamos negando o nome de Cristo. Entendemos que a gente não pode parar, não podemos olhar para trás. E aí nós entramos lá nessa casa com a permissão deles, eles aceitaram. Nós ali, a gente orou, louvou, né, profetizou sobre a vida deles. Louvado seja Deus. Ai, irmãos, tem muita gente precisando de nós. Tem muita gente precisando de mim e de você aí fora. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Nós temos aqui a Poli Dias Ferreira, que está dizendo assim: boa noite, a paz do Senhor Jesus. Essa aqui é a prima do William, o evangelista William. Quer dar uma saudação? Glória a Deus. Pastor Poliana, é uma bênção de Deus essa minha prima aí. Está aí nessa caminhada com Cristo Jesus, né? Mesmo enfrentando guerra, tempestade, batalha, mas sempre está ali adorando e glorificando o nome de Jesus, né? E não é fácil.
né? Se eu falar para os irmãos que é fácil, né? 2019 teve ali vários propósitos, vários processos, várias causas, mas mesmo assim eu continuei firme, né? Eu sempre falo lá em casa, sempre falo com meus amigos, e uma coisa que eu nunca pensei foi de abandonar Jesus, porque eu tenho um reconhecimento de onde Ele nos arrancou, né? E da onde Deus nos arrancou sempre deixa marcas e deixa uma história muito grande para trás. É muito lindo, né? Muito lindo as pessoas olharem para nós assim e dizer: não é o William de antes, não é a Michelle de antes, não é o Marcelo de antes. Por quê? Porque Cristo nos libertou, nos deu um banho de misericórdia, e Ele só disse assim: ó, vai, porque a tua graça me basta. Isso é lindo, isso é importante. Então, que Deus abençoe, Poliana. Se quiser deixar aí alguns comentários aí para a irmã Michelle estar respondendo, fica na bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui também a Helena Silva. Ela disse assim: eu, João Paulo, acompanhei a maior parte da vida da minha. Hoje vejo ela assim, com essa unção, me emociono. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, Joe. Eu não sei. Glória a Deus. João Paulo, ele é um amigo, irmão lá de trás, de muitos anos. E ele realmente me conheceu como eu era lá. Então, e ele me vê hoje assim, né? Ele me acompanha. E teve algumas vezes até que ele me ligava, né? Ele falava: "Bi, você não tem saudade, né? De saudade de fazer alguma coisa?" Eu falava para ele: "Não, eu não tenho mais essa vida, não tenho mais vontade, não tenho mais saudade." Joe, um beijo no teu coração. Eu não sei se a Helena é a mãe, acho que a Helena que ele está falando é a mãe dele, é que a família é grande. Se for sua mãe também, um grande beijo para ela. E essa transformação do Evangelho, ela é possível, né? Aqui nós somos testemunha viva disso, que é possível viver essa transformação. E foi algo maravilhoso no meu caso, porque me transformou numa pessoa melhor, né? Mudou meu caráter, mudou minha forma de pensar e de analisar a vida. Onde eu não me importava, hoje eu me importo, né? Aquilo que eu não parava para dar importância, hoje eu dou. O que eu não fazia de bom, né, de bem, hoje eu faço. Porque nós temos o engano de achar que nós somos pessoas boas, né? E até Jesus, quando foi chamado de bom, falou: "Por que me chama bom, se bom é só meu Pai?" Então, há uma necessidade em nós, sim, de mudarmos, né? Coisas em nós, que o Senhor sabe o que faz, o que é necessário. Então, eu acredito, sim, no que ele está falando. Ele realmente me conheceu, terrível, né? A gente viveu muitas coisas junto e eu não tenho um amém sobre isso, faz parte do meu testemunho, mas é que eu não vivo mais nada daquilo que um dia ele e outras pessoas conheceram, né? Hoje realmente não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Um beijo. Glória a Deus. Nós temos também mais uma pergunta aqui, Davi Vieira. Como lidar com as dúvidas sobre o chamado e como saber o seu chamado? Primeiramente, Davi, boa noite. Tira a dúvida do teu coração. Tira a dúvida e descansa. Toma posse da palavra do Senhor que foi liberada um dia para a tua vida. Um dia o Senhor liberou para mim que eu seria uma missionária e faria a obra dele. Eu jamais teria entendimento naquela época, quando eu ouvi ele falar isso para mim. Mas os dias passaram, o tempo passou e esse momento chegou. Se você ficar com a dúvida no teu coração e na tua mente, você não vai conseguir descansar e confiar no Senhor, porque a obra não é nossa, é dele. Deixa que ele vai te conduzindo. Sobre a questão de você descobrir qual é o seu papel na obra, você se descobre. Muitas vezes o Senhor fala: tem chamado pastoral, tem missionário, esse evangelista, essa aqui é cantora.
Mas se não houver uma fala do tipo, descansa o teu coração, tenha um coração aberto para a obra, seja disposto a fazer alguma coisa em prol ao reino. Começa a se prontificar a isso e você vai se descobrir. Se ninguém ainda, enviado por Deus, liberou uma palavra sobre você para dizer que você será alguma coisa, não se importa com isso, porque não é sobre títulos. Não é sobre títulos, porque não é títulos que o Senhor vai requerer de nós naquele grande dia. O Senhor vai requerer de nós as almas. Então, abra o teu coração, tenha um coração e uma vida disposta a fazer a obra, a ajudar, a se prontificar. Se coloca nessa brecha e deixa o Senhor te conduzir, amém? Glória a Deus, o pessoal está interagindo bastante aqui, ó. Temos a Solândia Carvalho. Ela colocou assim: sou Tocha, estou ligado na live. Aleluia. Temos também o Hilton Damares. A paz. Eu hoje já não sou um jovem aprendiz da MI. Sou um irmão. Hoje agradeço a Deus, primeiro, e a ela e a Igreja Nova Terra, por não ter desistido da minha pessoa. Louvado seja Deus. Tocha, Senhor, é o apóstolo Tocha, bênção, homem de Deus. Ele também tem um canal, né, na rádio, também prega a palavra. Esse aí vive Deus. É um grande homem de Deus. Louvado seja Deus por você estar aqui presente. Obrigada. E o Hilton é um jovem que eu conheci aqui em Blumenau. O Senhor nos aproximou e o Hilton tem um grande chamado. Nossa, ousadíssimo na libertação. E o Hilton também se dispôs a fazer, abriu o coração e se dispôs a fazer a obra. Se batizou também, entregou sua vida a Cristo. E é alguém que tem um coração aberto. Né? Boa terra também. Mas hoje ele não está mais aqui, né? O Senhor constituiu uma família para ele e ele está agora em... eu sempre esqueço a cidade que ele está. É lá para lá, tipo, da Baixada Santista. Ele falou aí, acho que ele pode ser que ele escreva. Levou ele para longe, né? De vez em quando ele vem passear, porque a família dele também está aqui, né? A mãe está aqui, os irmãos estão aqui. Então, um grande beijo, tenho muito carinho por ele, louvo a Deus pela vida dele. E mesmo com o passar dos anos, faz muitos anos que ele está fora, a gente continua em comunicação e falando a palavra de Deus, que isso é o mais importante. Ele colocou aqui, ó, obrigado pelo carinho. Meu irmãozão, ele é um irmão em Cristo. Meu irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. É muito bom ver que o povo que está assistindo está nos fazendo pergunta, está curioso. E glória a Deus. Está em 7 barras. Olha o que ele escreveu. Missionária, sabemos que toda pessoa, quando ele vem para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, sempre tem uma revelação, uma profecia de que vai ser um pastor, um missionário, algo na casa do Senhor para estar ali edificando, glórias a Deus, a vida de outras pessoas. Me conte para nós como foi o processo de você ser um missionário, chegou até você essa profecia, mas o processo de você chegar, como diz, desde lá de baixo até chegar missionária. Quantas pedradas, porque muitas pessoas hoje chegam aqui com uma promessa, mas começa a circular o processo, né, e às vezes começa a se questionar, passar por batalha e não tem entendimento. E você, como já tem uma experiência mais à frente, vai ensinar as outras pessoas, glórias a Deus. Quando eu ouvi que eu seria missionário, eu não imaginei o que iria me acontecer. Quais seriam as premissões sobre a minha vida. E minha mãe estava muito doente, eu estava no interior de São Paulo, e o Senhor já sabia que ia recolher quando Ele liberou essa palavra para mim. Só que dentro disso, irmãos, começou tudo a acontecer. Minha família começou a ser recolhida, o grande sofrimento com o futuro marido na época, né? Começou também a acontecer.
veio a gravidez. Só que o segredo, eu não sei nem se é se apegar à promessa. É abrir, porque as pessoas elas se apegam no tema, né? Eu vou ser o pastor. Deus falou que eu vou ser. Não é para você eliminar isso. Mas a primeira coisa é a sua disposição. Então, se você recebeu aquela palavra, abriu o teu coração, é você começar a se dispor àquilo. Sabe por quê? Quando as pessoas elas começam a buscar o entendimento, elas entram em dar um chute na cabeça. Porque elas não vão conseguir compreender os caminhos a qual o Senhor vai começar a levar ela para o propósito se cumprir. Você vê que José, quando ele teve um sonho do que aconteceria com ele mediante aos irmãos dele, você vê o processo que ele começa a passar? Se ele busca entender toda a traição dos irmãos, toda a venda, toda a prisão, toda a calúnia, todo aquele tempo, todo aquele, foram 13 anos, né? Se ele tivesse buscado entender aquilo, ele não escutaria o Senhor falar que seria com ele todos os dias. Então, ele teve o coração disposto e aberto, liberou algo ali, ele tinha disposição para Deus. Então, quando as pessoas... Porque o processo, irmãos, muitas das vezes, não, sempre, é um processo doloroso. Muitas coisas acontecem com a gente. Mas a importância dessa adversidade vir, das circunstâncias vir, é de como você vai lidar com elas. Porque o Senhor, Ele quer te forjar no meio daquela dor. O Senhor, Ele quer te fortalecer no meio daquela dor. E o Senhor, Ele vai usar a dor para aperfeiçoar. Sempre o caminho de ensinamento com o Senhor é na permissão de algo que vai confrontar a tua estrutura, vai trabalhar a tua mente, vai contradizer sobre aquilo que você pensa, sempre pensou e acreditou um dia. Então, há um processo doloroso? Sim. Há um processo de perda? Sim. Há um processo transformador. E ele é necessário. Porque o Senhor está te preparando para algo muito grande. É para algo muito grande. Você tem que estar extremamente preparado. E às vezes, esse meio do caminho, né, acontece algumas situações, como eu falei no começo, enfermidades, né, uma porta que se fecha, um casamento que houve uma traição, a morte, né, de um ente querido. Mas como você vai lidar com isso? É como se, quando você se deixa levar por isso, pela dor que é ocasionada na tua vida, é como se você, olha, eu só estou com Deus até o fim da minha alegria. Acabou minha alegria aqui, eu não tenho mais o Senhor, e não é sobre isso. Então é necessário nem se apegar tanto ao tema. Deus tem um propósito sobre a tua vida, creia nisso, mas busque a esperança na palavra. É ela que vai te alimentar e alimentar a tua fé todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Né, que pensa. Né, a gente vai indo. Né, isso aqui a gente não estuda, a gente não sente para conversar. Não, deixa Deus. O pessoal fala, você não vai estudar não no podcast. Não, deixa Deus guiar o negócio, porque quando Deus está guiando, é mais gostoso, né? Vem palavra revelada, Deus começa a revelar os mistérios. E isso é bastante importante, né? E a gente está aqui, conversa, daqui a pouco Deus já leva nós lá no fundo e atrás, né? De volta, e a gente encaixa no assunto. Glória a Deus. Irmão Michel, a gente sabe que ficar na frente de uma obra, né? Age bastante uma responsabilidade, né? E por falar de responsabilidade, é óbvio que ninguém quer mais compromisso com responsabilidade. E a gente sabe que a gente que lida com as coisas do Senhor, a gente tem que ter uma responsabilidade em cima daquilo. E como a gente fazer para lidar com toda a responsabilidade que Cristo Jesus ordenou para que nós viesse habitar essa responsabilidade em referência a tudo, a obra de Deus, né? Porque hoje em dia a gente sabe que pregar para crente é lindo, é maravilhoso, é gostoso, mas quando a gente vai pregar para ímpio, vai pregar para alguém que não conhece Jesus. Outro dia eu estava pregando, né? E procurei por um rapaz, se ele queria aceitar Jesus, ele disse que não acreditava em Jesus, ele disse que era ateu, né? Eu falei para ele, Deus deve estar olhando lá no alto e está dizendo, Pai, perdoa ele, porque não sabe o que é que fala. Uma pessoa dizer, tem muito ser humano que fala ainda, né, que
não acredita em Deus, né, e que Deus não existe, né, mas Deus é prova viva que nós é prova viva que Deus existe, porque nós sabemos de onde é que Deus tirou a nossa raiz, né? Nós éramos lá usados pelo diabo, escravo do inimigo, sendo cavalo do diabo, mas Jesus disse: não, esse daí agora vai servir para mim, vai servir para a minha obra, né? E o que você tem a falar sobre essa responsabilidade em Cristo Jesus? Olha, primeiro, é importante que líderes, né, de igreja saibam com muita sabedoria identificar quem está crescendo na obra, quem está ali, né, realmente o Senhor está moldando, está de coração aberto. Não dá para colocar na frente de uma obra quem você vê que ainda é menino, ainda age e pensa como menino. Então, a primeira atenção é essa. Quando você coloca pessoas despreparadas, não de conhecimento bíblico, porque quem capacita é o Espírito Santo. Nós não precisamos ter teologia para primeiro, né, para depois começar a iniciar alguma coisa. Não é sobre isso. O Senhor, ele precisa de um coração disposto. Só que dentro de um coração disposto, você precisa analisar aquele que vem nas orações, que está em todos os cultos. Quando você analisa isso, você consegue identificar que aquele ali você pode contar. E o próprio Deus começa a testificar no coração dos anjos da igreja: olha ali, ó, meu servo, presta atenção nele ali, ó. Tem algo diferente nele. E a gente começa a entender aquilo. Então, eu tenho certeza absoluta que com muita sabedoria e amor, os meus pastores, presidentes, né, e os meus locais que estão aqui comigo, fizeram isso, obtiveram isso, a sensibilidade do Espírito Santo, mas um cuidado, porque nós não estamos falando sobre o parquinho, nós estamos falando sobre o templo, sobre a igreja do Senhor, sobre o local onde haverá uma reverência, onde almas, né, irão se render, precisarão contar com a prudência daquele que prega para ensinar elas no caminho a qual elas devem andar. Né? Qual é o direcionamento vindo do próprio Deus para que elas conseguem ter um continuamento, sabe? Entendam que elas precisam seguir, permanecer, lutar, perseverar e continuar. Então, e aí vem a responsabilidade. Você reconhece a responsabilidade. Ainda assim, a responsabilidade carnal que, né, nós temos, porque nós somos compromissados com a nossa própria vida, trabalhamos, estudamos, temos compromissos e nós somos assumintes deles. Então, aí, mediante a isso, o amadurecimento espiritual é completamente diferente, mas ele já se inicia dentro de uma responsabilidade carnal, né, onde você já começa a ter, entender o local, o lugar que você ocupa, não porque você é algo, porque nós não somos nada, nós somos pequenos, somos dependentes do Senhor, nós não somos ninguém, mas você começa a entender o que o Senhor precisa fazer através da sua vida. Então, o teu posicionamento com responsabilidade é extremamente necessário, porque, como eu falei, Deus, ele conta comigo e com você. Se nós não quisermos fazer, se uma geração parar, o Senhor levanta uma outra geração e põe eles para fazer. A obra nunca vai ficar vazia, a obra nunca vai parar. O Senhor sempre vai utilizar alguém como instrumento poderoso nas suas mãos. Mas a importância de sabermos quem somos, para o que servimos, né? Nós somos aqui, nós estamos aqui por Cristo. Nós temos um alvo, mas nós somos servos. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir vocês, para servir os irmãos. Né? Cristo serviu os discípulos. E ele ensinou isso a todo tempo. Se a gente não entender esse funcionamento, não servimos para ser discípulos deles. Então, quando a responsabilidade maior de você entender a funcionalidade através da sua vida, se o Senhor precisa, ele conta contigo. E você tem que falar assim, ó, Deus conta contigo, ele te dá ainda uma proporção de liberdade. Se você não quiser, pode sair. É uma escolha sua. Se você não quiser, ele vai levantar outro para fazer. Mas ele conta com você. E ele vai atrás de você.
Então, acho que a primeira visão da responsabilidade de saber quem colocar na frente de uma obra é você identificar, né? Quem já está tendo um compromisso sem ter um tema sobre a vida dele. Você vê que tem irmãos que estão vindo, que são parados, vêm todos os cultos, vêm as ações, tudo que fala está disposto a fazer. E aí, ali você sabe que você pode contar. Aquele ali chama obreiro na casa de Deus. E aí você começa a trabalhar com ele, a discipular, a ajudá-lo, a visitar, e conversa, né? E ora. Está sempre ali perto, unindo, trazendo para perto. Porque é uma estratégia, sabia? Deus é Deus de estratégia. Então, quando você começa a ver que tem alguém, olha, nós vamos ter um negócio lá com as mulheres, vamos. Ah, não, você vem hoje, espera na igreja. Aí a pessoa vem. Olha, amanhã tem que ser, não, eu estou esperando a igreja. Você vem que a pessoa vem. Ela já está sendo preparada e ela nem sabe. Ela não percebeu isso ainda. Então, isso acontece muito automático, mas tudo parte da sensibilidade e de uma boa visão de um líder maior. Né? Ele começa a identificar isso e o Senhor continua fazendo a obra e começa a trabalhar. Glória a Deus. Estou pedindo um louvor aqui para a missionária. Eu vou cantar um louvor, eu ia cantar um outro, mas agora o Senhor ministrou aqui, e para nós aqui ele é muito antigo, ele é avivado, mas ele fala uma palavra sobre tudo isso que nós estamos falando, né? Porque quem me vê aqui falando, cantando, né? Não pensa você que foi mil maravilhas, porque olha, Deus sabe o quanto foi difícil, o quanto ainda é, né? Mas doeu lá atrás muito mais, tá bom? Coloca o quem me vê cantando. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Deus maravilhoso. Deus fiel, Deus tremendo. Olha, se eu não me engano, é um que tá meio coloridinho, sabe? Tem vários deles, né? Acho que é da. Aleluia. Deixa eu ver aqui se ele vai entrar. Peraí. Só ouve esse pra mim saber se Glória ele a está. Deus. Aguenta aí, gente. Aleluia. Deixa eu só ver se eu identifico pra mostrar ali pra. Esse aqui, ó. Esse colorido. Isso. Aleluia. Será que eu lembro da letra? Louvado seja Deus? Faz tempo. Glória a Deus. Aleluia. Santo és tu, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem vem andando, pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vem cantando nunca imagina que eu passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. Mas quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que ele fez. E palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem que dia fui eu, lembra da coluna de fogo fui eu. Eu fiz pegar jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu fui eu, lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuida de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te abusar, eu dependo de você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde precisa teu pé, abençoado será. Eu dou, eu
eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai compreender? Senhor, aleluia. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te abusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, me gravaquinho. Dou e tiro, tenho, posso, mando, faço. Eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai compreender? Aleluia. Glória a Deus. Ao vivo é assim, né? Aleluia. É assim, né? Abaixa o tira assim na pega, não só a voz, a caixa. Nem esquenta com isso, né? A gente adora de qualquer maneira, louvado seja Deus, né? Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim, gente. Acontece dessa forma aí. Lá na igreja também tá louco. Corre pro som, mexe no microfone, com o fone fala, troca o microfone, volta correndo. Louvado seja Deus. Vem, você aí, ó, tá com o coração aberto, disposto a fazer a obra precisa. A obra precisa de você. Sabia? Se prontifique. O Senhor não está chamando capacitado. O Senhor precisa de um coração disposto, de alguém que diz sim a Ele. E o Espírito Santo se encarrega de fazer toda essa obra. A obra é dele. Louvado seja Deus. As pessoas elas têm medo, né, de se entregar. Eu conheço pessoas que têm medo deste processo e de viver essa transformação. Admira a transformação que Deus faz na vida do outro, mas tem medo de se entregar, né, de se dedicar ao Senhor. Não sei por quê, mas confia mais no Senhor e deixa o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes, hoje mesmo a gente para analisar. E uma live dessa, tremenda, missionária, assim como está falando sobre na live que as pessoas estão vendo, e tem pessoas que estão ao seu lado e é impactado, assim como na minha vida. No caso que Deus sabe de tudo. Glórias a Deus. Hoje foi algo tremendo, Deus usou poderosamente, porque vem passando um processo aí, daqui a pouco, né? Uma dificuldade. Essa noite mesmo eu passei a noite em claro, fui para mim 6h pouco da manhã. E quando deu 8 horas, meu pezinho de pano acordou e a minha esposa começou a trabalhar e meu olho queimando, com vontade de dormir. E eu falo, meu Deus, se eu dormir, meu filho pode se machucar e eu tenho que ficar atento para cuidar dele. E isso eu creio que é ensinamento de Deus, porque os olhos de Deus sempre estão atentos para nós. Por mais que às vezes nós deixemos de buscar Ele como realmente merece, mas Ele está sempre atento para que a gente não venha cair em algo pior. Sobre confiança em Deus, esse processo aí mesmo é algo tremendo, por causa que eu sempre falava lá em casa, se Deus me dá saúde, que o resto eu conquisto, eu corro atrás, trabalho e trago o sustento para dentro da minha casa. E nos últimos dias eu tenho vivido o melhor tempo da minha vida sobre provisão de Deus. O Senhor, Ele tem trazido maná de todas as formas. De todas as formas. Esse final de semana, eu estava em casa deitado e sem esperar nada. Ali conversando com a minha esposa, e eu falei que ela trabalhou, começou a trabalhar, né, poucos dias, trabalhou 10 dias e pegou um valor pouco, né, que foi poucos dias, e de repente uma ligação chamada de vídeo, o irmão estava ligando, e eu estava ali deitado, eu falava, eu não quero nem atender ninguém, eu quero ficar só no canto. E era uma bênção chegar. Aí ele ligou com a minha esposa e falou assim,
coração de fazer um valor X ali e faça o Pix, vou te enviar. E às vezes, quando lá em casa é tão admirável, que quando eu olho para o cuidador de casa, eu falo assim, é a última carne. Quando eu começo a olhar assim, me deparar, e não questiono Deus, porque eu sempre falo para minha esposa, desde a época que quando eu estava no mundo, nas coisas erradas, porque eu vi no berço do Evangelho, eu sempre falava para minha esposa, né, eu não estou dando tudo que era errado, eu roubava aquilo que não era meu, eu roubava dos outros, roubava droga, tirava, às vezes a pessoa comprava um carro em várias parcelas, e em questão de segundo eu tirava o bem material, e isso me dói por causa que hoje comecei a trabalhar, a gente sabe o sofrimento que é a pessoa trabalhar para conquistar as coisas. E eu falava para minha esposa, Deus proverá em tudo. E Deus é maravilhoso, porque quando eu olho para aquela dificuldade de carne, dá alguns segundos, alguém me liga e traz. Quando eu olho, a minha esposa fala, é o último copo de arroz que vamos fazer, vai acabar. Aí quando veio uma cesta básica. Esse dia atrás eu fui comprar um tênis para o meu filho e eu tinha um valor exato para comprar um tênis para ele e falei com Deus, eu não quero dar mais para o meu filho. Infelizmente no momento não tenho, mas eu falei com Deus. Passado um tempo, eu ganhei 4, 5 tênis para o meu pequenininho, para o meu maiorzinho. Então, o que reflete tudo isso que vem acontecendo na minha vida é a gente valorizar assim mais como Deus, mas também valorizar a nossa família, porque hoje em dia, quando você começa a entrar numa situação no deserto, a maioria das vezes a tua família te abandona, a tua esposa, o esposo começa a deixar de lado, porque quem vai querer uma pessoa inválida? E eu cuidando do meu filho ali hoje, né, pela manhã, e aquilo me doía minha perna, me arrastando, e logo em seguida eu tive uma notícia triste, que eu entrei no INSS para encostar, e o INSS recusou, aí vai entrar com outro processo. Mas o que eu quero dizer é que às vezes aquela pessoa que realmente precisa pagar por isso por aqueles que não querem, né, realmente fazer porque ali no começo eu fiquei questionando, falei, pô, por que foi recusado se eu estou ruim? Mas a gente entende que às vezes vai uma pessoa que não necessita. E ali eu vejo que não é um valor, se encostar um salário mínimo, não é um valor que vai sustentar a tua casa, é algo que vai te ajudar na renda complementar da tua família. Só que aí quando eu fui, meus pensamentos questionaram, Deus, eu só não tenho um sonho. O teu sapato, quem te dá sou eu, a tua roupa, quem te dá sou eu, a saúde dos teus filhos, quem dá sou eu, a tua esposa, quem te deu fui eu. Por que tem me murmurado? Tem me questionado. E hoje, Deus tem te usado poderosamente para falar através da tua vida comigo. Porque eu acho que às vezes a gente só quer reclamar, murmurar, pedir mais, mas a gente não olha o que está ao nosso redor. O quanto Deus já tem nos abençoado. Porque só de Deus me tirar daquela situação hoje e me colocar no ministério, numa igreja, já é um grande passo. Porque eu lembro que quando eu vi minha mãe de joelho, quando minha mãe me viu de joelho apontando, batendo minha cabeça numa parede, por causa das coisas erradas, que ela queria tirar minha vida, e ela chorava tanto, que mãe que quer carregar um filho de 9 meses e veio cometendo algo drástico. E aquilo machucou, porque eu não queria fazer o mal para minha mãe. Eu sempre falava, eu nunca tinha medo de ninguém nessa terra, mas eu sempre tive temor da minha mãe. Eu pude sempre estar, às vezes, drogado, mas o temor da minha mãe era muito grande, porque eu não tinha um pai presente. Meu pai foi embora, mas a minha mãe, ela não tinha de tudo para me dar, né? Às vezes eu pedia tantas coisas, mas ela sempre me deu o ensinamento que foi a humildade,
A minha avó me ensinou desde criança para esse evangelho a gente amar o próximo e a gente começar a viver agradecer a Deus ao pouco. Só que a gente é ser humano, a gente erra. E eles me ensinaram tantas purezas. E eu cresci e comecei a deixar levar para o mundo. E comecei a questionar a Deus. Aí Deus me parou e me mostrou: tudo que você tem, sou eu que te dou. Como aquela viúva que não faltou nada, eu multipliquei o azeite. Só que o Espírito Santo falava para mim assim, esse dia atrás: filho, você parou para pensar uma coisa? Que a multiplicação do azeite partiu da casa dela, do vaso dela, para outros vasos que estavam ao redor do vizinho. E se você se prostrar diante conforme eu quero, esse azeite vai multiplicar na vida de outras pessoas. Vai ser pago o preço que você pode pensar financeiramente nessa terra. Só que tem outros preços de pessoas padecendo por às vezes enfraquecido na fé. E é como você falou, Deus depende da gente. Deus depende. E às vezes não quer a gente só ali, por mais que tá dolorido, tá. Mas hoje em dia você tem um celular, você pode mandar uma mensagem para alguém: Jesus te ama, abraçar, perguntar como é que está. E nesse tempo de processo, eu não queria nem saber do celular, nada, ficar mais no meu canto, mais reservado. Só que nesse tempo de eu estar reservado, vidas estão padecendo. Eu creio que Deus não tirou lá do lamaçal para me ficar parado nesse processo. Porque, como você falou, nesse momento meu de dor, é no momento que Ele quer me usar. Para que tenha entendimento que não sou eu, mas sim é Ele. Porque a glória é dEle, a honra é dEle. E eu louvo a Deus extraordinariamente por esse dia que está sendo impactado na minha vida. Através da tua vida, que Deus venha te usar cada vez mais nessa terra, e possa te dar dupla honra, uma dupla unção nessa terra, para que você venha ser usado em outras vidas, em nome de Jesus. Eu vou deixar um conselho para ti. Lá, Paulo, ele fala que ele aprendeu, né, a viver no pouco e também no muito. Ali há um contentamento de Paulo, que seria o quê? A alegria. Começa a enxergar o que você está vivendo com Deus como uma oportunidade. Você vê que Saulo, outrora, era perseguidor de Cristo, né? Do teu povo, exatamente de Cristo. Assassino, um homem cruel. Mas o Senhor para ele e traz ele para o Evangelho. Se mostra para ele, traz ele para o Evangelho e deixa claro o que ele ia vivenciar com Cristo. Quando Paulo vai lá questionar alguma coisa, Deus fala para ele, tipo: Paulo, a minha graça te basta. Lembra quem tu eras outrora? Não tem esse complemento, mas é para você entender. E nós, quando estamos na presença de Deus, já levando uma vida com Deus, a gente não consegue enxergar que é um presente. É a graça não merecida para nós. É uma oportunidade. É a misericórdia dele, não deixando a morte nos consumir. Então, quando você troca os temas sobre a tua vida, começa a ficar mais fácil. Porque você começa a se colocar no verdadeiro lugar que você tem que se colocar e que Deus quer que você se coloque. Toda a sua dependência está sob o controle dele. A providência é porque o Senhor, ele é fiel e ele vai prover. Mas haverá um tempo em que você não vai viver mais de provisão. O Senhor vai te abençoar de uma forma grandiosa, onde ele vai te capacitar. E você vai fazer por si e pelos outros também que precisar. Porque o Senhor não vai te levantar para você ficar para si, guardando para si. É para você distribuir a bênção. Pessoas serão alcançadas. Pessoas vão receber através da bênção que o Senhor vai constituir sobre a tua vida. Creia nisso. Então, neste momento, busca a alegria. Se alegra com o Senhor. Ainda que te falte, ainda que as pessoas te dêem as costas, o Senhor teu Deus jamais te desamparará.
Começa a pedir para o Senhor para que você venha aprender a ter a mesma alegria que Paulo teve. Essa nasce de dentro para fora. E para isso acontecer, você vai passar uma circunstância. Que você pode fazer é: Senhor, tem de misericórdia do meu filho, porque ele não compreende. Então, que não seja por mim, mas faça por ele. Providencia por ele, chega para a família. Começa a mudar a tua visão, a tua forma de orar e a aceitação que você tem sobre a vida que você está levando. Porque a graça de Deus está sobre você. A misericórdia não está deixando a morte consumir. Você compreende isso? Então nós não merecemos, mas Deus está se compadecendo de mim, de você, do William, delas, daqueles que nos assistem, daqueles que não querem saber dele. O Senhor tem tido compadecimento do povo. Então, quando a gente entende qual é o nosso lugar na terra, fica mais fácil compreender e ter aceitação daquilo que nós vivemos. Porque a gente, quando está na presença, cometemos um grande erro. Por que eu estou passando por isso? Por que me falta aquilo? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Por que não estaria? Por que não deveria estar? Quem foi que falou que você é imbatível? Jesus não foi moído naquela cruz por causa de mim e de você. O meteoro desceu e viria explodir nós todos, mas Jesus se colocou na frente, tomou no peito. Era para mim e para você, mas ele se colocou entre nós. Nós merecíamos aquela cruz, não ele. Então você merece, eu mereço. E nós não merecemos aquilo que nós obtemos dele, que é a graça e a misericórdia, que é a razão para não sermos consumidos. Não olha mais para a complexidade daquilo que você vive. Se alegra no Senhor, dá graças a Deus sobre você está vivo. Senhor, eu tive mais uma oportunidade. Ainda que o diabo venha e me bata na carne, ainda que ele venha, tenta me humilhar, tenta me destruir, mas a minha alma é tua. Quando chegar no entardecer, você fala: Senhor, vencemos contigo. E eu sei que o Senhor colocará os seus anjos ao redor deste lugar, desta casa, e nos livrará, nos cuidará, porque o Senhor tem feito além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Deus é bom em todo o tempo, e Ele tem cuidado de mim e de vocês. O Senhor tem sido bom sobre a tua vida, Ele tem feito além do que você imagina. Ele cuida de ti, Ele cuida dos seus. O tempo e o jeito é Ele quem sabe. Se alegra no Senhor. Quando você começar a se alegrar no Senhor, quando você começar a ter essa aceitação e falar: Senhor, olha, a minha vida é tua, a minha família é tua, a minha casa é tua, tudo que eu sou e tenho está nas tuas mãos, pertence a ti. Deus faz da maneira como Ele quer. Aprenda com Ele, abre o teu coração, ainda que você deseje, obter alguma coisa a mais, ainda que não venha como você esperava, mas isso é por um tempo. Há um tempo determinado sobre tudo, inclusive sobre aquilo que você está passando. Mas saiba que o Senhor, Ele é contigo. Ele estava contigo. E se Ele ainda não manifestou a glória dEle sobre a tua vida e sobre aquilo que você espera, continua esperando. Continua dando glória ao Senhor. Já fica feliz em adorá-lo e engrandecer o nome dEle. Porque nós nem merecíamos estar aqui agora. Mas foi por causa do ato que Ele teve naquela cruz que nós jamais vamos conseguir compreender tamanha dor e aflição. Você vê que Ele lá, pega isso agora na tua vida. Ele estava na cruz, e Ele estava moído, os ossos expostos, muito machucado, tendões rompidos, braços desmembrados do teu corpo, porque aquela cruz não era para Ele, a Barrabás era muito maior, não era para Ele. Então, Ele está num nível de dor ao extremo da sua grandeza. Mas Ele está na cruz desamparando alguém e encaminhando ao amparo. Veja isso. Mulher, está aí teu filho. João, está aí tua mãe. Cuida dela até o último dia da sua vida. A pessoa está com dor, você com dor de cabeça, você ficou chateada, você não queria nem receber a ligação. Eu não quero nem dizer ninguém. Uma pequena chateação. Jesus está moído, está exposto, está envergonhado, está morto, está desfeito, machucado, está aberto. As feridas, os espinhos de quase 10 centímetros cravados no cérebro, está humilhado. E Ele estava ali desamparando, estava designando o amparo.
para as pessoas, orando, pedindo para Deus, perdoa eles. E você não queria nem receber alguém na sua casa, e era ali um preparo de Deus para a tua vida, algo chegando para ti. Por isso a necessidade que você tem de se alegrar com o Senhor. Se alegre, fala para ele: se eu ainda não sei, Senhor, me ensina. Me ensina a se alegrar no meio da adversidade. Me ensina a ter o contentamento que Paulo teve, a aprender a viver no pouco, para também no muito. Porque se a gente não aprender a viver no pouco, o Senhor não nos coloca no muito. Aquilo continua, né? Persistindo sobre nossas vidas. O Senhor tem coisas grandes. O Senhor tem coisas boas para nós. Mas tudo é um ensinamento. Precisamos passar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Já estamos chegando na reta final. Eu estava aqui só analisando. E é algo tão interessante. O Espírito Santo de Deus ele me faz a lembrar, né, sobre o profeta Elias, o homem que profetizava, o homem que viu o Senhor no alto subir no trono. Mas chega um dia que Elias vai ficar desgastado. Chega um dia que Elias vai ficar confuso. E o plano de Elias era esse: eu vou me esconder, vou me enfiar dentro da caverna. Lá dentro da caverna eu falo para Deus: Deus, eu preciso que a morte me leve. Elias cansado. E Deus é tão bom que Deus sempre tem os seus modos de trabalhar. Deus pega um covos, que é covos, um pássaro dos ares. E Deus diz: eu vou usar como garçom para alimentar meu servo no deserto. Você está vendo que coisa extraordinária? Deus usa um passarinho, traz pão e traz água. Quando Elias está dormindo, Elias sente alguém cutucar ele e dizer: Elias, levanta daí, come aí o pão e bebe água, porque longa será a tua caminhada. Está vendo como Deus é bom? Não tem nem como expressar esse Deus. Como é que pode Deus usar um pássaro e dizer: eu vou usar de serventia, eu vou usar como garçom, mas o meu servo eu não vou deixar passar aquela situação só. Aí o pássaro voa no céu, traz água e traz pão. Como é lindo. Mesmo no deserto, mesmo nós passando todo processo, e Deus ainda lá no céu, do seu trono, dizer: não, eu tenho que usar alguém para levar alguma coisa para o meu Senhor. Só para complementar rapidinho, eu sei que já estou terminando o tempo, mas é normal a gente se sentir pequeno, né? E querer se esconder um pouco e falar: agora deu, a ameaça chegou, a calúnia veio, está uma confusão danada, Senhor, eu não sei como vai ser. E você sabe que um dia, meditando sobre essa palavra, perguntei para o Senhor: Senhor, por que Elias corre daquela maneira? Porque ele tinha derramado fogo do céu, né? Ele tinha acabado com 450 profetas de Baal. E o Senhor falou: filha, porque o poder é meu. Elias, e assim como você é pequeno, vocês são pequenos, o poder é meu. Então, quando Elias foi ousado e lembrou disso e foi para Deus: se eu vou fazer isso, ó, vai ser assim, assim, assado, Deus fechou com ele. Mas quando ele lembrou que ele era homem pequeno, independente do Senhor, ele correu e se escondeu e pediu a morte. É normal, né? É normal, mas mesmo nesse sentimento, o Senhor enviou o cuidado. Povo de Deus, povo lindo, povo abençoado, né? Nós estamos aqui já encerrando, foi uma bênção. Daí a gente ficaria mais tempo. Todo mundo trabalha, todo mundo enfrenta um dia cansativo, né? Mas a presença de Deus é extraordinária neste lugar. Nós sentimos a graça de Deus, né? Então, antes de finalizar, nós vamos estar orando, né? Pedindo a proteção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, para que a mão do Senhor esteja estendida sobre você. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Senhor, por mais uma terça-feira estar aqui, ouvindo aquilo que o Senhor trouxe para a nossa vida, trouxe em referência à nossa casa. Pai, então eu quero te pedir agora, Senhor, aqui no meio do teu servo, teu humilde servo na tua presença,
Pai, que a tua graça possa estar estabelecida na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste missionário, na vida desse sacerdote, meu Pai. Esta pessoa que está aí, perdeu seu tempo, Senhor. Não perdeu, apenas ganhou para ouvir a tua palavra. Ouvir, Senhor, a tua verdade, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que liberta. Eu quero te pedir, meu Pai, que aonde teus filhos por a planta dos pés, Pai, que tudo aquilo seja próximo diante dos teus filhos. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Foi bem isso? Passou?